Você sabe em qual nível real de poupança você está? Menos de R$ 500 guardados? Entre 1.000 e 5.000? Ou acima de 20.000? Hoje, aqui no Código do Dinheiro, nós vamos revelar, faixa por faixa, quantos brasileiros realmente têm guardado, com dados atualizados, e mostrar quantos meses de segurança cada valor garante. E, no final, você vai saber qual é a faixa ideal para uma vida financeira estável e como chegar nela, mesmo começando do zero. Onde o Brasil está hoje? Segundo a pesquisa Ambima mais Datafolha de 2024, apenas 33% dos brasileiros conseguem economizar dinheiro com regularidade. E, segundo dados divulgados em 2025 pela Gazeta do Povo, 52% dos brasileiros não têm nenhuma reserva financeira. Esses números não são apenas estatísticas, eles explicam por que a maioria vive no limite. E como reforça o livro Eu Vou Te Ensinar a Ficar Rico de Ramit Sethi. Sem uma reserva mínima, qualquer imprevisto vira uma crise. E é exatamente isso que acontece por aqui. Para facilitar os cálculos, vamos considerar um custo de vida de R$ 2.500 por mês. As faixas de poupança no Brasil. Menos de R$ 500 guardados. Aqui estamos falando de menos de 0,2 mês de segurança, ou seja, menos de uma semana de tranquilidade financeira. Para visualizar melhor. Com um custo de vida de R$ 2.500 por mês, uma semana custa cerca de R$ 625. Com R$ 500 guardados, você não consegue cobrir nem esse período mínimo. Isso se encaixa perfeitamente no que o Banco Mundial chama de extrema fragilidade financeira, quando a renda e a poupança não conseguem absorver imprevistos básicos. Exemplos práticos de emergências que estouram essa faixa. Um pneu furado que custa R$ 220 mais alinhamento de R$ 120 já compromete quase tudo. Uma consulta médica particular entre R$ 200 e R$ 400 reserva eliminada. Uma semana sem trabalhar por doença, perda de renda superior à própria reserva. E essa é, infelizmente, a realidade de boa parte do país. Segundo a Ambima, metade dos brasileiros não tem nenhuma reserva, e os que têm geralmente ficam nessa faixa mínima. Entre R$ 500 e R$ 1.999. Aqui existe um pequeno respiro. No topo dessa faixa, perto de R$ 2.000, estamos falando de quase um mês de segurança. Isso significa que pequenos imprevistos podem ser absorvidos, mas você ainda não tem estabilidade. O que essa faixa cobre? Consertos moderados, geladeira, máquina de lavar, manutenção do carro. Despesas médicas simples, ultrassom, consulta com especialista. Pequenos atrasos na renda, freelancer ou autônomo que ficou 5 dias sem trabalho. Exemplo realista. Um conserto no carro de R$ 1.300 mais Uber por alguns dias, sua reserva vai quase toda embora. Uma semana de salário perdido, cerca de R$ 600 a R$ 800 dependendo da renda. Uma emergência com animal de estimação R$ 300 a R$ 1.000 rapidamente. Ou seja, é uma faixa que resolve problemas pequenos, mas ainda deixa você vulnerável a problemas médios. Entre R$ 2.000 e R$ 4.999. Aqui começamos a entrar em zona de proteção real. Com esse valor, você tem 1 a 2 meses de segurança, ou seja, já consegue respirar em imprevistos que antes seriam devastadores. Essa é justamente a faixa que evita o desespero de recorrer a crédito caro como cheque especial, que cobra mais de 130% ao ano. Cartão de crédito rotativo, que, segundo o Banco Central, passa de 300% ao ano. O que essa faixa cobre com tranquilidade? Um mês inteiro sem renda, desemprego inesperado, atraso de pagamento. Uma emergência médica de custo moderado, exames, medicamentos, internações rápidas. Conserto automotivo mais pesado, embreagem, suspensão. Ajuda familiar emergencial, pais, filhos, dependentes. Exemplos práticos. Perdeu o emprego? Você tem 30 a 60 dias para buscar outro sem pânico. Precisa viajar às pressas para outra cidade visitar um familiar doente? R$ 400 a R$ 800 de deslocamento cabem no orçamento. Apareceu um gasto inesperado de R$ 2.200? Ainda sobra reserva. Essa faixa já te protege de crises pequenas e moderadas, além de evitar que uma emergência vire dívida. Entre R$ 5.000 e R$ 19.999, faixa ideal.
Sim, essa é a faixa considerada ideal para a maioria das famílias brasileiras. Ela representa de 2 a 8 meses de segurança financeira, dependendo do custo de vida. Esse patamar é recomendado por CFP Board, Certified Financial Planner, National Australia Bank, NAB. Autores clássicos como George Clason, o homem mais rico da Babilônia. E especialistas modernos como Ramit Sethi. O consenso internacional aponta que 3 a 6 meses de despesas oferecem proteção contra cenários como desemprego prolongado, queda de renda significativa, mudanças inesperadas de cidade ou moradia, crises econômicas, doenças que tiram você do trabalho por semanas ou meses. Por que essa faixa é tão forte? Porque ela te dá tempo real para se reorganizar, sem depender de bancos, cartões ou empréstimos. Exemplos práticos do poder dessa faixa. Perdeu o emprego? 3, 4, 6 meses para procurar outro com calma. Precisa fazer um procedimento médico caro? R$ 2.000 a R$ 5.000 podem ser absorvidos. Teu carro precisou de um reparo de R$ 3.500? A reserva cobre suavemente. Mudança para outro estado por oportunidade de trabalho? Gastos de R$ 4.000 a R$ 7.000 cabem na reserva. E quando você atinge R$ 15.000, chega ao patamar clássico recomendado. 6 meses de custo de vida. Essa é a fronteira entre viver com medo e viver com tranquilidade. Acima de R$ 20.000 guardados. Se você está nessa faixa, parabéns! Você já entrou no que chamo de independência temporal de médio prazo. Aqui, a reserva deixa de ser só proteção e passa a ser liberdade de escolha. Com R$ 30.000 você tem 12 meses de independência. Com R$ 50.000 chega a 20 meses. Ou seja, mais de 1 ano e meio de vida garantida. Essa faixa representa poder mudar de carreira sem desespero. Tempo para estudar, se reinventar ou abrir um negócio. Segurança emocional e financeira que poucas pessoas têm. Uma vida com menos decisões impulsionadas pelo medo. Como Morgan Housel diz em A Psicologia Financeira. O maior dividendo do dinheiro é a capacidade de controlar seu tempo. E é exatamente isso que uma reserva grande te dá. Não é luxo. É liberdade. Plano prático em 5 passos para subir de faixa. Esse é um método realista, baseado em finanças comportamentais, estudos da Ambima e princípios de autores como Ramit Sethi e Morgan Housel. E aqui entra a faixa ideal, que faltava antes. O objetivo do método é te levar para a faixa de R$ 5.000 a R$ 19.999, 2 a 8 meses de reserva. Essa é a base sólida de segurança financeira. Agora vamos aos passos. 1. Automatize sua reserva. A maioria não poupa porque depende da força de vontade, e a força de vontade falha. Crie uma transferência automática no dia que cair sua renda. Exemplo. Recebeu R$ 2.500, transfira R$ 50 ou R$ 100 automaticamente. 2. Comece com o possível. Ramit Sethi diz. Você não começa rico. Você começa pequeno. R$ 20, R$ 30, R$ 50, o hábito vale mais que o valor. Exemplo. R$ 50 por mês, R$ 600 em 12 meses. O suficiente para sair da faixa crítica. 3. Tenha uma conta separada. Misturar dinheiro da reserva com a conta do dia a dia é a receita certa para gastar tudo. Sugestões práticas. Conta digital separada. CDB de liquidez diária. Tesouro Selic. 4. Elimine dívidas tóxicas. O rotativo do cartão supera 300% ao ano. É praticamente impossível construir reserva com esse tipo de juros. Exemplo. Se deve R$ 500 no rotativo, um mês pode transformar isso em R$ 650, R$ 700. É um ralo financeiro. Negocie, parcele com juros mais baixos, reorganize, mas saia do rotativo. 5. Ao chegar em um mês de reserva, comece a investir. Muita gente tenta investir sem ter segurança antes. Erro clássico. Quando você juntar R$ 2.500, comece a diversificar entre renda fixa, tesouro direto, CDBs seguros, fundos de liquidez.
Pequenos juros compostos mais contribuição mensal igual crescimento sustentável. Essa é a ponte da reserva para o patrimônio. A verdade final. Poupança protege. Investimento multiplica. Entender seu nível real de reserva muda completamente sua relação com o dinheiro. A base da liberdade financeira não é renda alta. É segurança. É a distância entre você e o desespero. É tempo. É escolha. Se quiser continuar evoluindo na sua jornada financeira, se inscreva no Código do Dinheiro. Curta o vídeo, compartilhe com alguém que precisa dessa clareza, e vamos juntos construir uma vida financeira mais forte.